Você sabia que uma das principais formas de Deus falar com você é por meio da palavra dele, a Bíblia Sagrada? Então, por conta disso, eu tenho todo dia postado vídeo aqui te incentivando a ler a sua Bíblia e conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida como ser humano em geral. Hoje, leremos Gênesis capítulos 45 e 46, Salmo 23 e Marcos capítulo 3. Então, antes de iniciar, faz sua oração, fala com o Espírito Santo, pede discernimento da palavra para que você possa compreender. Amém? Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai, e dizei-lhe: Ainda tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que não vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. E tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhes deu, a cada um, mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, de 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para seu pai para o caminho. E despediu-se os seus irmãos e partiram, e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai.
E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, e os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Palo, Esrom e Carme. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Sirum. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padarã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Azer, Imna, Isva, Isvi, Berias e Sera, a irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Melquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu à luz a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Belar, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jael, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu à luz estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. E Jacó enviou Judá diante de si a Jacó, para o encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou ao seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José aos seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó, e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso negócio? Então direis:
Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo o pastor de ovelha é abominação aos egípcios. Agora o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Agora leremos Marcos, capítulo 3. Amém? E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele para o tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios: a Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos,
Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, e minha irmã, e minha mãe.